Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é a gente precisa parar de ser iludido. Não no sentido de ser iludido por outras pessoas, mas nós precisamos parar de sermos iludidos por nós mesmos. Em relação à nossa vida, em relação aos planos que a gente faz, em relação às metas, o que a gente precisa ter, o que a gente precisa fazer, N situações. Por que é importante? Hoje, o que a gente mais tem? Planos frustrados. Ah, eu sempre quis viajar, eu sempre quis comprar tal carro, eu sempre quis ter minha casa própria, sempre quis passar no vestibular de medicina, eu sempre quis e quis e quis e quis. E a pergunta é, por que não aconteceu ainda? Ah, Jean, mas é muito. É, é uma falta de consideração, talvez, falar, ah, se você quer, você vai e faz e dá tudo certo. Eu sei que as coisas não são tão simples assim, né? Pô, se você vai prestar um concurso público, dependendo do concurso ou do vestibular, é um negócio extremamente concorrido e, de fato, pode ser que leve anos para conseguir passar. E a gente tem N fatores que ficam nesse meio, né? Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu sou casado, não sou, eu tenho que cuidar dos meus pais. É muito fácil, né, a gente comparar a vida das pessoas da nossa realidade. Então, ah, você vai ver a pessoa que passou em primeiro lugar no cursinho tal, no vestibular tal. Aí os pais pagam tudo, tem condição financeira, a única obrigação é estudar, não tem outros problemas e obstáculos, não tem filhos. Gente, de fato, isso facilita muito a vida da pessoa. Não é essa a realidade da maioria de nós. Mas por que a gente precisa parar de ser iludido? Para entender que a vida não é esse conto de fadas e essa propaganda que nos é vendida, sabe? O que a gente tem quando o assunto é propaganda e merchandising, né? A gente só tem mais do mesmo. Olha, fique rico fazendo isso. Olha, você tá aí, enquanto você tá aí fazendo nada, eu aqui em um minuto ganhei R$ 120. É, você tá sem pacientes, faça isso, compre esse curso. Você quer melhorar a sua questão financeira, blá blá blá. A gente só tem mais do mesmo, é tudo um monte de propaganda para tirar mais dinheiro da gente, para fazer com que a gente fique cada vez mais pobre e no final a gente compra um curso e percebe o que era só conteúdo que a gente já sabia, né? Qual que é a proposta? A partir do momento que eu entendo que a mudança da minha vida depende de mim, principalmente, as coisas tomam um rumo diferente. Começou a chover, não sei se vai aparecer no microfone, mas é isso aí, tá bom? Qual é a ideia aqui? Eu entender que se eu de fato quero mudar a minha realidade, se eu de fato quero ter minha casa, se eu quero ter meu carro, se eu quero ter a minha namorada, passar no concurso, no vestibular, melhorar meu emprego, minha condição financeira, isso demanda esforço. Não tem mágica, não tem segredo, não tem estratégia, porque você tem que fazer isso e eu sei e você tem que comprar de mim. Para de pensar desse jeito. Talvez o que falte para você seja organização, seja mais disciplina, seja administração do seu tempo ou da sua agenda. Talvez. Mas não é uma coisa de outro mundo que só eu que estou vendendo o curso sei e você daí do outro lado não sabe. Entende isso? A partir do momento que eu tive essa, essa sacada, né, de que eu precisava parar de ser iludido, principalmente parar de é, colocar desculpas para mim mesmo, me auto-sabotar, e olha que eu me auto-saboto muito ainda, as coisas elas foram mudando de fato.
né? Tanto na minha profissão, como na minha saúde, como nos meus relacionamentos e assim vai. Mas a pergunta é: quem faz isso? Quem está disposto? Os meus amigos mais próximos, eles sabem muito bem o jeito que eu sou, a forma como eu ajo, a minha personalidade. E eu poderia muito bem pegar e falar assim: ah, é, eu sou desse jeito e me aceita quem quer. Não. Vira e mexe, eu falo pra eles: putz, olha, eu tô sendo. Ah, eu tô meio grosso, eu vou trabalhar pra não ser assim. Me ajudem. É uma coisa que eu faço já há bastante tempo e eles, eles talvez até estejam desanimados de mim, mas é desse jeito. Não tem segredo. Basta você querer se planejar e estar disposto. Ah, eu preciso melhorar minha condição financeira. Tá, vamos organizar o seu tempo então. Você trabalha? Beleza, eu trabalho. É, você trabalha no emprego que paga pouco? Ok, eu trabalho no emprego que paga pouco. O que você pode fazer para arrumar um emprego melhor ou talvez ser promovido? Essa é a questão. Ah, Jean, eu tô pensando em vender trufa, vender bolo no trabalho. Ótimo. Não, o retorno não vai ser muito grande, mas é um começo. Ah, mas eu não vou me colocar nessa posição, eu não vou fazer isso. Onde já se viu eu me colocar nessa posição de ter que vender trufa no trabalho? Tá vendo só? Quem está se autolimitando, quem está levantando obstáculo, muitas vezes somos nós mesmos para as nossas questões. O que eu preciso entender, e eu quero que vocês tenham claro na mente, se for necessário eu ter que, entre aspas, me humilhar para eu melhorar de vida, por que, que eu vou deixar de fazer e continuar vivendo a mesma vida medíocre que eu vivo hoje? Essa é a questão. Entenda, não tem esforço necessário e mínimo que você não possa fazer se você realmente estiver disponível. A gente olha as histórias das pessoas que cresceram e que a pessoa vendia trufa na rua e vendia, sei lá, sapato, qualquer coisa. E ela foi e depois pagou, sei lá, uma faculdade, fez um curso profissionalizante, fez um curso técnico, conseguiu mudar de emprego, continuou estudando, melhorou ainda mais a sua condição financeira e hoje tem os bens, tem os móveis, tudo. Gente, não é mágica, não é conto de fada. Eu preciso entender que se eu tiver que me esforçar, então eu vou ter que ir lá e fazer isso. Ah, eu trabalho, tenho filhos, tal, a minha vida tá muito corrida. São N situações. Meu, cada pessoa é de um jeito, cada realidade é uma, né? Vamos pensar, vamos imaginar, ah, eu tenho 25 anos, tive dois filhos, três filhos. Tive três filhos, nesse meio tempo eu não pude fazer faculdade porque eu tive filho muito cedo e eu tive que arrumar um trabalho, ou seja, eu arrumo um trabalho de nível de ensino médio, onde o meu salário não é muito alto, vai uns R$ 1.500, e eu tenho que sustentar minha casa, minha esposa também trabalha. Vamos pensar, eu não tenho carro, depende de transporte público, então eu levo aí 1 hora de ida, mais 1 hora de volta, chego em casa extremamente tarde, tenho que alimentar os meus filhos, cuidar deles junto com minha esposa, e aí eu vou dormir para acordar no outro dia cedo. Ok, essa é uma realidade de muita gente. Nem tudo é certinho, é bem definidinho, do jeito que a gente gostaria. Mas, se eu realmente quero mudar, se eu realmente quero algo mais e sair desse comodismo, entre aspas, né? Eu preciso entender que, pelo menos, eu vou ter que dedicar uma partezinha do meu tempo ou me esforçar um pouco mais para mudar essa realidade.
Não ache que, ah, nossa, agora eu vou ter que fazer um curso e eu vou ter que ficar, passar minha noite em claro para ficar estudando. Não, gente. Às vezes é uma questão de estudar 1 hora por dia. Você compra um curso, sei lá, faz um curso EAD, assiste uma aula hoje, 1 horinha de aula hoje, 1 horinha amanhã, 1 horinha na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Sábado, domingo eu não trabalho, ou só domingo eu não trabalho, então domingo eu pego e eu assisto mais. Vai demandar esforço. Eu vou ter que abrir mão um pouco do meu conforto, do meu tempo de lazer, do tempo que eu poderia estar dormindo. Mas entenda o seguinte, é uma coisa temporária. Para que lá na frente eu consiga conquistar mais, eu consiga mudar a minha realidade. Quantas empresas aí? Vamos citar uma bem comum, né? Vamos pensar que você começa a trabalhar numa farmácia e a maioria das farmácias tem um sistema de crescimento de cargo, né? Então você começa como balconista, você vai para atendente, depois supervisor, depois gerência regional e vai subindo. A questão é, se eu entro numa empresa como essa, por que que eu vou me limitar a não crescer na empresa? Precisa de estudo? Ah, mas eu não tenho faculdade para ser um gerente. Precisa? É essa a questão. Eu preciso ter uma faculdade para subir no cargo de gerência? Ou vai muito mais do meu desempenho, dos cursos que eu posso fazendo ao longo da minha carreira lá dentro? Nós nos limitamos muito por achar que o crescimento ele vai demandar muito mais do que a gente pode oferecer ou do tempo que a gente tem. Não se engane, a vida não é assim. As oportunidades elas estão aí. Não pega quem quer, quem não quer, né? Então, eu preciso remanejar, eu preciso repensar. Ah, a gente vai ter que comprar uma geladeira para nossa casa porque a gente está sem, a gente acabou de casar e não tem dinheiro. Eu trabalho, você trabalha. Ah, tem as contas, a gente ganha pouco, quanto a gente consegue juntar? Então, que a gente junte esse dinheiro. Ah, mas eu quero fazer um churrasco no final de semana. Opa, volta. Qual que era a proposta? Juntar para comprar uma geladeira. Não vai ter churrasco no final de semana. Ah, mas eu quero. Peraí. A proposta não era juntar para comprar uma geladeira? Então por que que eu estou insistindo em algo que eu sei que é um dinheiro que vai me fazer falta? Tem que ter disciplina, tem que ter disposição, tem que se colocar no espaço de que se eu tiver que me privar de algo por um tempo, e é esse o propósito, entender que é por um tempo, não é para sempre. Vai valer a pena, vai valer o esforço. Eu vou conseguir comprar o que eu quero, eu vou conseguir um emprego melhor, eu vou conseguir passar no concurso, eu vou conseguir passar no vestibular. A gente se cansa, a gente fica sem gás, vai acabando a energia, vai. Mas com um propósito bem definido na minha cabeça, isso me dá muito mais ânimo para não desistir, para continuar, para render mais aquela meia horinha porque eu não estou conseguindo. Exato. E desse jeito a gente vai seguindo em frente. Desse jeito a gente vai conquistando, a gente vai crescendo. Por isso, querido ou querida que está me assistindo, pare de ser iludido. Essa foi uma coisa que mudou a minha vida. Por isso eu quero compartilhar para vocês. E hoje eu tenho tudo o que eu tenho, principalmente pelo meu esforço, e agradeço aos meus amigos também que me ajudaram nesse processo. Amigos que eu nem contava que fossem me ajudar, mas me ajudaram. Então, reveja, repense. Se tiver que abrir mão, se tiver que se humilhar, a oportunidade está aí, né?